Então, pessoal, eu sei que faz mais de uma semana que haviam acabado as eleições para vereador em todo o Brasil. Tiveram algumas pessoas que, evidentemente, foram eleitas, as quais eu não queria que fossem. Eu vou falar sobre eles daqui a pouco. Mais do que eu havia sacado, em relação a essas eleições para vereador aí, tiveram pessoas que acabaram sendo beneficiadas por conta das suas tragédias pessoais, né, como foi o caso da Ana Carolina Oliveira, que era mãe da Isabela Nardoni, e no caso, isso aí lá do Rio de Janeiro, né, do Leiniel Borel, que era pai do Henri Borel. Tanto a Isabela quanto o Henri Borel, eles foram crianças, né, que acabaram infelizmente sendo assassinadas e assassinadas por membros da família. No caso da Isabela, foi o pai dela, né, o próprio pai dela, e a então madrasta dela, que era a Ana Carolina Jatobá. E no caso do Henri Borel, foi o padrasto dele e a mãe dele, certo? Foram dois casos que tiveram uma grande repercussão aqui no Brasil, né? Mas eu fiquei surpreso em ver, se bem que eu nem deveria ficar surpreso, né, cara, já que uma pessoa que seja necessariamente uma assassina e que tenha protagonizado um caso em que havia virado, é, é, digamos assim, sucesso aqui no Brasil, né, todo mundo havia ficado sabendo, ela não necessariamente acaba sendo morta na cadeia. Você tem diversos casos aí. Tanto os assassinos da Isabela quanto o do Henri Borel não foram mortos na cadeia. Eles não foram mortos. Inclusive, o pai da Isabela, ele convivia com os presos. Você até pode falar pra mim que talvez ele poderia, de começo, ter ficado na solitária por um tempo e tudo mais, mas, cara, vou repetir aqui, ele convivia com os presos, certo? Ele, inclusive, participava de jogos de futebol junto com os presos. E a Ana Carolina Jatobá ficou no presídio, né, no famoso presídio de Tremembé, que foi recheado aí com a presença de presidiários celebridades que também participaram de coisas bastante revoltantes, né, que é o assassinato dos próprios pais, como foi o caso da Suzane von Richthofen, né, no caso lá daquela Elise Matsunaga, que matou o marido dela, picotou o cara todo, certo? E esse pessoal todo tá vivo até hoje, inclusive a Suzane von Richthofen, ela, pô, tá em liberdade, tá estudando normalmente, certo? Tá estudando e a Elise Matsunaga, ela virou Uber, cara. Ela virou Uber, teve que trocar o nome, mas as pessoas acabaram sabendo de qualquer forma. Aí a partir disso você até pode falar pra mim também que, porra, cara, mas é compreensível que uma pessoa que tenha o filho vitimado por esse pessoal aí vá querer concorrer a algum cargo público, né, por conta da justiça, né, por conta mais especificamente da sua sede de justiça pessoal, né, o que deve ter motivado os casos tanto do Leiniel quanto da Ana Carolina Oliveira. Ok, cara, eu compreendo perfeitamente, eu endosso o que você poderia falar, mas enfim, cara, vamos ver, já que esse pessoal acabou de ser eleito, né, vamos ver o que eles vão fazer enquanto vereadores. Eu sei que o trabalho de vereador é diferente do de deputado, né, mas vamos ver o que eles vão fazer enquanto políticos. Mas aí tá, aí, no caso das pessoas às quais eu não queria que fossem eleitas, né, teve o Lucas Pavanato, que era do MBL, cara que, inclusive, naquela época ele era assessor do Fernando Holliday. Tanto um quanto o outro, né, como eu já havia falado aqui um milhão de vezes, eles se converteram ao bolsonarismo, né, se tornaram bolsonaristas do PL, né, e o Pavanato, ainda assim, ele pratica, né, aquelas mesmas artimanhas do pessoal do MBL em relação a pegar um público jovem. Ele faz aquelas abordagens à lá Arthur Mamãe Falei, né, que é de ficar indo e também se infiltrando, né, em protestos da esquerda para fazer perguntas a fim de constranger o pessoal, indo em universidades onde está coalhada de esquerdistas, né. Ele já fez isso aí por diversas vezes. Ele inclusive participou aí de um, entre aspas, podcast. Eu falo entre aspas porque podcast é arquivo de áudio, né. O cara ensaiou uma briga ali, né, com um sujeito que supostamente seria da esquerda, que tacou água na cara dele. Cara, aquilo ali foi ensaiado, cara, certo? Essa galera jovem aí, né, que se põe como da direita, eles sempre, e que também tiveram relações com o MBL, né, eles sempre, mesmo saindo daquele MBL, eles prosseguem querendo aparecer a qualquer custo, cara. É só você pegar também o caso do Rubinho Nunes, que foi eleito vereador. Eu não sei se você se lembra aí, mas recentemente ele havia entrado em uma polêmica, né, a qual ele queria fazer uma espécie de regulamentação da distribuição de marmita para a população de rua daqui de São Paulo.
Ele queria que tanto o cara que está na rua, quanto as entidades, as pessoas que distribuem as marmitas, né, as masmitas, fizessem uma espécie de cadastro, cara. Seria uma burocracia do caramba. Claro que depois disso aí ele acabou declinando. O Ricardo Nunes, que ainda é o prefeito de São Paulo, está concorrendo à reeleição, como todo mundo sabe, né? E ele rejeitou esse projeto, né? Mas mesmo assim o cara ficou sendo taxado como inimigo do pobre pelo pessoal da esquerda. É claro que esse tipo de coisa aconteceria, cara. É claro que aconteceria, mas aí você saca a falta de planejamento do cara. Porque, olha só, você não precisa ter mais de 2 neurônios para sacar que seria um projeto impopular pra cacete. Está certo que o seu eleitorado não envolve necessariamente o pessoal pobre. Inclusive, eu acho que a maior parte do brasileiro médio desconhece o movimento Brasil Livre, né? Eu acho que inclusive a maior parte das pessoas já ouviu falar e só ouviu falar no Kim Kataguiri, cara, que é o membro mais carismático do MBL. Agora, de resto, você acha que eles sabem quem é o Renan Santos, que inclusive é o líder do MBL? Você sabe quem é o próprio Lucas Pavanato, quem é Rubinho Nunes? Não, eles não sabem quem é. Mas ainda assim o cara acabou sendo taxado como anti-pobre, como uma pessoa contra os pobres. E você tendo uma galera da esquerda que, digamos assim, tem um certo contato, né, com o pessoal pobre, com as pessoas que estão em situação de rua, ela pode introjetar na cabeça dessas mesmas pessoas que o sujeito não presta também. Que ele seria justamente, né, alguém que luta para ferrar a vida, né, que já é difícil, dos próprios pobres. Sacou? Então Rubinho Nunes, ele acabou, né, por mais que ele tenha sido eleito, né, ele acabou se ferrando em relação a, digamos assim, você manter a sua imagem lá em cima. Ele criou uma espécie de inimigo que com certeza vai perseguir ele nas próximas eleições, enquanto ele for vereador. Sacou? Inclusive, quando ele era do MBL, ele era conhecido como Rubinho do MBL. E eu lembro que quando ainda estava pipocando essa polêmica aí, né? Ele foi lá no Braddock Show, né? Eu confesso não ter visto o vídeo, mas como foi um curtíssimo espaço de tempo, ele com certeza falou sobre a tal proposta polêmica dele, né? Havia se justificado, ele com certeza fez esse tipo de coisa. Ele com certeza fez. Aí, né, retornando para o Pavanato, não creio que ele sendo eleito, inclusive ele foi o vereador mais eleito por São Paulo, né? Eu não creio que ele vá realmente fazer um bom trabalho, cara, enquanto político. Eu creio que não. Eu creio que ele vai tentar fazer o quê? Tipo como o Nicolas Ferreira, né? Que meio que se divide entre ser um político e ser influencer. Mas o sujeito, se você fizer uma comparação também com o Nicolas, você vai sacar que o Pavanato, ele tá muito mais dedicado a ser influencer, cara. Tá muito mais dedicado. Você até pode falar pra mim que, porra, cara, mas é claro que ele estaria muito dedicado porque ele queria entrar na política, né, a partir dos feitos dele, né, enquanto influencer, que é o que? Justamente você confrontar a esquerda, você constranger a esquerda, blá 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 blá. Mas você acha que esse sujeito aí, ele não seria uma pessoa rasa? Novamente fazendo a comparação com o Nicolas, porque o Nicolas não é uma pessoa rasa, cara. Agora o Pavanato sim. É só você pegar as participações dele nos canais aí, tipo o próprio Fio Diário. Fio Diário esse que ele acabou se dedicando a pegar mais gente jovem, né? Gente que é também influencer, né? Certo? Dentre esses 3 canais aí que falam sobre os assuntos da direita para o pessoal da direita, né? Que é o Braddock Show e a Revista Oeste, o Fio Diário, ele é o menos sério, cara. Ele é o menos sério. Não dá pra você levar a sério um canal que, da direita seria supostamente interessado pelo bem do Brasil, né, e tudo mais, ele não querer vasculhar o que a pessoa faz aqui fora, né? Porque se eles vasculhassem, eles veriam que alguns convidados que fazem parte, que são convidados que entram lá no Fio Diário, né, ocasionalmente, veriam que algumas coisas as quais eles fazem fora do canal, elas acabam batendo de frente com o propósito, né, o que seria o propósito do canal Fio Diário, sacou? Só você pegar o caso do Wagner Tomazoni, pô, né? Mas eles não se importam,
Eles não se importam com isso aí. Então você já pode falar que o Fio Diário também ele tá mais querendo pegar a audiência do pessoal jovem, né? Então eu acho que o Marco Antônio Costa e o Paulo Figueiredo Filho, que ao que parece é uma espécie de co-chefe do Fio Diário, né, eles estão, né, não tão assim, tão entretidos em passar uma seriedade, né, para uma galera que é da direita e que está sofrendo, está comendo pão que o diabo amassou por conta do STF e companhia, por conta do governo Mula. Certo? Então, cara, eu não confio, nunca vou confiar em gente como Lucas Pavanato, não, cara. Aí, por outro lado, dentre ainda os candidatos que se põem como da direita e que foram eleitos vereadores, né? Teve lá a Amanda Vettorazzo, que ainda é do MBL, né, e que conseguiu, com certeza conseguiu ser eleita por muitos votos dos bolsonaristas desavisados, cara. Eu já havia comentado aqui, o Tiff, que era do canal Xbox Mil Grau, e que vez ou outra ele detona esse pessoal do MBL, havia falado também, né? Que ela, durante a sua campanha de vereadora, né? Ela não desceu o malho, ela nem triscou no Jair Bolsonaro, cara. Certo? E ela não criticou também o Tarcísio, né? Por mais que, dentre um e outro, o Tarcísio, ele tá muito mais centrista do que o próprio Jair Bolsonaro, né? E isso aí ele havia demonstrado isso logo em que havia sido eleito governador de São Paulo, né? E até porque a própria Amanda já se encontrou com o Tarcísio, o Guto Zacarias, que é do MBL, também havia se... o Guto trabalha para o Tarcísio, certo? Então, de qualquer forma, ela também sabendo que o eleitorado do Tarcísio, em sua maior parte, é atrelado ao bolsonarismo, ela não ia descer o malho no Tarcísio de forma alguma. Assim como não desceu o malho no próprio Jair, né? E vou repetir aqui, ela pegou, dentre esses votos aí, as quais ela havia recebido para a eleição de vereadora, né? Ela havia ganhado muito voto de bolsonarista desavisado, cara. Dá para você sacar muito bem que a maior parte do bolsonarista, né, o bolsonarista médio, ele não vai vasculhar o que tal candidato que luta contra a esquerda, que se põe como da direita, que bate no peito para falar, né, que é a favor do Brasil e tudo mais, faz nas entrelinhas. O que ele faz, mesmo sendo atrelado a grupos como o MBL, o cara não vai vasculhar, certo? Assim como eu acho que boa parte das pessoas que elegeram o Rubinho Nunes não sabem que ele era do MBL. As pessoas poderiam não saber disso aí. Aí tanto a Amanda quanto o Pavanato tanto fizeram, fizeram tantos vídeos aí de campanha, detonando a esquerda, e a Amanda ela sofre da mesma falta de conteúdo, da mesma falta de complexidade a qual sofre o Lucas Pavanato, né? Ela tanto fez que conseguiu enfim ser eleita. E ela estava tentando aí um carguinho público há 3 eleições já, cara. Há 3 eleições, certo? Conseguiu, agora o MBL tem um representante, o único representante, né, aqui em São Paulo, certo? Mas pelo que eu havia visto em uma imagem lá no X, né, feita por eles conseguiram eleger outras pessoas. Olha só, de o que? Olha, eu acho que eles tinham umas centenas de pessoas ali, não. Tinham o quê? Tinham uns 55 candidatos do MBL, concorrendo à vaga para vereador, mas apenas 15, né, mais ou menos 15 haviam sido eleitos. Só que você acha que os eleitores desses 15 aí, em sua maior parte, sabem o que o MBL faz? Eu acho que não sabem, cara. Eu acho que eles não sabem. Inclusive, dentre esses eleitos aí foi eleito aquele... Pô, cara, esqueci o nome do maluco. Ah, sim, Faustino RL, não sei se é RL ou RN. Aquele João Betega havia sido eleito vereador pelo Paraná e ele também já havia tentado alguma coisa, algum carguinho anteriormente, certo? Mas as iniciativas do MBL em relação a ter tantos candidatos a vereador teve pouquíssimo aproveitamento, né? Como eu havia acabado de falar, uns 15 foram eleitos só. E aqui em São Paulo você só teve a Amanda Vettorazzo. Agora vamos ver o que ela vai fazer, o que ela vai aprontar enquanto vereadora. Aquele Renato Batista, que também estava concorrendo junto com ela, não havia sido eleito. Mas fazendo uma comparação, o Renato ele teve, digamos assim, pouca dedicação nos seus vídeos.
E a Amanda, até por fazer parte da alta cúpula, né? Ser o que a única mulher entre o pessoal do MBL, eu acho que isso aí acabou contando também. Ela de qualquer forma parece muito mais do que o Batista aí. É, aquele gordo lá. Aí tu pega também que isso aí dentre as pessoas que de fato são da direita, né? A Zoe Martinez também havia sido eleita vereadora. E em relação a ela, o que eu havia ficado surpreso é... Cara, eu não vou falar aumento de patrimônio, né, cara? Até porque eu não acompanhei ela, né? Eu não... Cara, a referência que eu tenho da Zoe foi a participação dela enquanto comentarista do Morning Show. Na época em que você tinha muito comunicador, muito jornalista da direita na Jovem Pan. Inclusive, quando ela estava no Morning, estava lá também o Paulo Figueiredo, certo? Você tinha aquele Guga Noblar, que, como todo mundo sabe, é da esquerda. E eu gostava pra caramba de ver o Paulo Figueiredo detonando esse Noblar aí. A Zoe era muito fraquinha também, ela não tinha tanta complexidade, né? Ou seja, ela, nesse sentido aí, é igualzinha a esse pessoal aí a qual eu havia acabado de falar. Não tem tanta complexidade, é uma pessoa, né, digamos assim, rasa. Mais, pelo que eu tô vendo assim de fora, ela tem boas intenções. Eu tinha ficado surpreso com o aumento de patrimônio dela, cara, porque eu tô lembrado do primeiro vídeo a qual ela havia feito, que é uns 10 anos atrás, ela tendo saído de Cuba, ela falando como é a realidade daquele país, que, pô, é uma ditadura, acho que até os ETs que estão ali no sistema solar sabem muito bem disso aí. E ela havia ficado amiga de alguns políticos, né, inclusive muito amiga daquela Bia Kicis, uma pessoa a qual nunca confiei, certo? As pessoas também haviam se convencido de que ela poderia ter alguma coisa a mais com a Bia, né? Isso eu não sei, né, cara? Eu não posso opinar sobre esse tipo de coisa. Só que eu havia ficado surpreso com o aumento de patrimônio dela, cara, desses anos pra cá. Porque do que eu vi da ficha dela, né? Inclusive a ficha eleitoral dela mostra que ela havia pegado 900 mil reais de fundão eleitoral. Ela tem umas boas posses ali, cara. Eu vou repetir aqui. Eu não sei o que ela faz da sua vida profissional, da sua vida pessoal, né? Mas, pô, cara, eu realmente havia ficado surpreso porque ela... Eu acho que tá numa situação... Não, acho não, tenho certeza. Ela tá numa situação muito melhor do que a de alguns políticos também não, né? De alguns postulantes a políticos, né, que estão batalhando também há muito tempo e que não têm a exposição que ela tem, né? O MBL, o PL, né? O PL, que é, digamos assim, um partido de direita, né? O PL, ele tinha como candidato um motoboy, cara. Certo? Aí tu compara os ganhos, né, os bens desse motoboy aí com os bens da Zoe Martinez. Ah, mas você tá reclamando que ela não pode ter dinheiro, ela não pode ter bens. Cara, eu não tô falando isso aí. Não tô falando isso aí, né? Mas eu realmente fiquei surpreso, cara, porque ela enriqueceu, não sei as condições, né, financeiras dela quando ela saiu de Cuba para o Brasil. Eu acho que não eram boas, mas ela enriqueceu muito rapidamente, cara, de uns 10 anos pra cá. Eu fiquei meio encucado com isso aí, cara, eu confesso. E, pô, aí você saca que, ok, dentre essas pessoas às quais eu havia falado, né, a Zoe é a única que presta, cara. É a única que presta. Porque o Pavanato já havia deixado claro, o sujeito é um palhaço, certo? É um palhaço do caramba, né? Por mais que hoje ele tenha boas intenções, né? Você pega que a Amanda Vettorazzo é uma enganadora, porque, como eu havia acabado de falar, ela se aproveitou do bolsonarista desavisado médio, certo? Ela se aproveitou, inclusive, cara, eu acho que se eles soubessem da polêmica a qual ela havia passado em relação a ter pegado o auxílio emergencial, certo? O pessoal não iria votar nela também, cara. Eu acho que não. Eu acho que tipo assim, ok, você pode sacar que tal pessoa estaria precisando e tudo, mas em relação a você ganhar benefícios do governo,
dinheiro do governo, tipo o Bolsa Família, o próprio auxílio emergencial, você naturalmente mentaliza que, pô, o beneficiário é alguém que não está numa boa condição financeira. E teve muita gente na época da pandemia que recebeu o auxílio emergencial que era o contrário, gente que tinha dinheiro. Eu lembro que quando eu vi lá eu vi no X, cara, isso aí foi há anos atrás, cara, que um perfil fake lá, e o cara fazia uma espécie de exposed, né, a tais pessoas da direita, que faziam coisas assim, indecorosas, né, por trás das câmeras, né. Pô, haviam mostrado que o Alan dos Santos, ele também havia pegado o auxílio emergencial, cara. Ele havia pegado. E pelo que eu sei, cara, eu acho que ele ainda estava aqui no Brasil. Ele havia pegado, cara, e o Alan dos Santos tem dinheiro. Ele já tinha dinheiro quando estava aqui no Brasil. Ainda assim o cara pegou dinheiro. Em relação ao Bolsa Família, você também sabe que tem gente que tem dinheiro e que pega também. Eu próprio já vi pessoas aí, pô, o cara tem bens, tem carro, tem moto, e que ainda assim ele tem o aplicativo do Caixa Tem, para verificar o quanto caiu de Bolsa Família, né, na conta dele, certo? Infelizmente você tem esse tipo de injustiça, né? Mas no caso da Amanda Vettorazzo, as pessoas ficaram reclamando porque, pô, cara, ela nunca passou, digamos assim, necessidade, cara. Ela até falou que a minha empresa acabou quebrando e tudo, mas mesmo assim, cara, a Amanda, ela estava numa situação boa se você comparar com o resto das pessoas que recebem, né, recebem o Bolsa Família, que recebiam auxílio emergencial, né? As pessoas reclamaram, zoaram tanto que chamam ela até hoje de dama do auxílio. Chamam ela de dama do auxílio. Mas se você pegar, para fechar esse assunto aí da Amanda, né? O pessoal do MBL é tudo playboy, cara. É tudo playboy. Certo? Você não tem uma pessoa ali que seja de fato pobre. Não, você não tem, cara. Aí você pega que tiveram algumas celebridades e subcelebridades aí que também tentaram um carguinho de vereador, não conseguiram ser eleitas, né? Tanto aqui em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. O Sérgio Rondiakoff, que fazia um personagem, eu acho que vocês se lembram com certeza, né? Chamado Cabeção, da Malhação. Ele tentou, mas não conseguiu, certo? Inclusive um dos vídeos de campanha dele não é hilário, cara, é vergonhoso. É vergonhoso. Eu acho que quando você tem amigos, minimamente, quando você está prestes a fazer uma coisa vergonha alheia pra cacete, né? Eu acho que o amigo deveria ter a obrigação de dizer, olha só, cara, não faz isso aí não, porque as pessoas vão te ridicularizar, cara. Não foi o caso do Sérgio, né? Infelizmente. Vou até passar um trecho aqui, para você sentir o tamanho do vexame, olha só. Fala, galera! Lembra quando o Chorão cantava essa daqui? Tive pensando em me mudar, sem te deixar pra trás, yeah. Resolvi pensar em nós, yeah. Vou te levar daqui. Então, tá na hora da gente levar esse rio daqui pro rio que a gente merece de verdade. Um rio com saúde, transporte e qualidade de vida. Um rio pra gente cantar. Aquele tempo ficou pra trás, eu nunca fui feliz ali. Resolvi pensar em nós. Vamos juntos cantar pro Rio? Vem de Cabeção, vem de 23022. Aí, viu? O cara fez esse papelão, não foi eleito. Algumas pessoas até falaram pra mim que, porra, cara, mas se ele fosse eleito vereador, ele com certeza pegaria uma parte do dinheiro aí pra se acabar na droga. Eu até poderia dizer também que, porra, mas ele tá em recuperação, ele tá limpo, né, blá, 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 blá. Mas eu creio que haveria aquela possibilidade do cara ter uma recaída, né? Não que fosse problema meu, mas as pessoas que votariam nele, né, e o cara fosse eleito, elas ficariam com certeza com uma culpa na cabeça, cara. Porque, pô, cara, eu tô vendo esse cara aqui, eu confio que ele vai fazer bom uso do dinheiro público, né? Creio que ele
de fato esteja limpo, né? Uma pessoa que não vai cair nas drogas de novo. Aí o cara é eleito, é eleito e vai fazer merda outra vez, certo? Então o cara não foi eleito, aquele trans chamado Léo Áquila, né? Daqui de São Paulo não foi eleito, inclusive, eu não sei se vocês viram, né? Antes das eleições o cara havia passado por uma situação aí a qual quebraram o carro dele, né? Isso aí foi na rodovia, quebraram o carro dele, certo? Eu acho que com certeza, diante desse fato, muita gente pensou que, porra, o sujeito utilizou aquela carta da tragédia, né? Da tragédia da tentativa de assassinato, né? Enquanto candidato, né? Para ser eleito. Mesmo assim, o cara não foi eleito. O cara não foi eleito. E você vê também que o Marquito do Ratinho não foi eleito. Inclusive o Marquito, ele tá tentando ser político aí há muito tempo. E para encerrar esse papo, cara, eu nem preciso falar para você que aqui em São Paulo, né, sendo uma cidade bastante liberal, uma cidade onde tem muito esquerdista de todas as vertentes, teve muito psolista, muito petista, né, eleito, e que inclusive fazem parte de famílias aí, famílias tradicionais na política, né, tipo a família Tato, que é do PT, a família Trípoli, né. Esse pessoal aí acabou sendo beneficiado de qualquer forma. Tiveram alguns outros LGBTXYZ aí que foram eleitos também, certo? Sim, inclusive o tal do Amanda Pascoal, que era um assessor daquele Erika Hilton, né, cujo nome real é Felipe, havia sido também um dos mais votados, cara. E o cara é trans, certo? O cara é trans psolista, né, como a gente já poderia esperar. A Nise Yamaguchi não foi eleita. Eu votei no Paulo Cogos, né? Cara, eu votei nele foi em 2022, né? Quando ele concorreu a deputado estadual, não conseguiu ser eleito, né? Inclusive ele tinha fechado com o quê? Mais de 33 mil votos, certo? Aí ele passou a se candidatar a vereador, né? Terminou com 11 mil votos. E ele também fez aqueles mesmos vídeos campanha de brincadeirinhas pop, tipo o pessoal do MBL, né? Ainda assim ele não conseguiu ser eleito e pegou fundão, mas enfim, cara, ele havia falado também que vai tentar ser candidato a deputado em 2026, né? Vou ver se eu voto nele outra vez, sacou? Então é isso aí, cara. Dentre a galera da direita, o que eu penso em relação aos candidatos os quais eu não queria que fossem eleitos, né? A boa parte acabou sendo. Então a direita ela sempre vai se dividir entre essa galera aí que é mais, digamos assim, pop, né? Certo? Que costuma fazer palhaçada para atrair gente jovem. Você tem essa, digamos assim, divisão, né, dentre as pessoas da direita brasileira, e você tem uma galera um pouco mais séria. O Nicolas hoje ele se divide entre essas duas vertentes, né, como eu havia deixado claro. Mas ele é um cara muito mais sério do que Lucas Pavanato, do que a Amanda Vitorazzo, que não é da direita, ela é de centro-esquerda, mas que se põe como alguém da direita, né? Então é isso aí, cara, a vida segue nessa porcaria de país.